Olá, queridos alunos, professora Suzana, novamente aqui reunidos para dar continuidade às nossas dicas. Hoje a dica continua sendo para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, banca Fundatec, e hoje mais especificamente nós vamos trabalhar a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a 10.994. Nós vamos então ver a possibilidade de questões de prova especificamente sobre a organização da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Vamos então para os esquemas e para a nossa questão do dia. Vamos acessar o nosso esquema então. Bom, então estamos aqui com as competências da nossa Lei 10.994 de 97. Essa lei, então, coloca as atribuições institucionais da Polícia Civil e ela traz as funções institucionais com base no que está estabelecido na Constituição Federal atribuído às polícias civis nos estados. E é aqui que nós temos que cuidar nas questões de prova, porque a confusão vai ser entre o que faz a Polícia Militar no Estado, ou mais até em relação à confusão do que é de responsabilidade da Polícia Federal, né, em nível de União. Então vejamos quais são as competências da Polícia Civil. Exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Vejam, aqui, quando nós trabalhamos a dica lá no direito administrativo, nós estudamos o poder de polícia. Lá no poder de polícia, nós temos a diferença do poder de polícia administrativa e do poder de polícia judiciária. E o poder de polícia judiciária é a polícia que trabalha com as infrações de natureza penal. É exatamente o que nós temos aqui. Como nós temos uma outra polícia constitucionalmente criada, que é a Polícia Militar, e nós temos a independência e a harmonia dos poderes, então, exceto as questões militares que são apuradas pela própria Polícia Militar. E isso normalmente é questão de prova, então tem que cuidar, porque é só em relação aos militares que a Polícia Civil não apura as infrações penais. Segunda competência. Determinar a realização de exames periciais, providenciando a adoção de medidas cautelares, visando acolher e a resguardar indícios ou provas da ocorrência de infrações penais ou assegurar a execução judicial. Então, tudo o que está relacionado a essa apuração de infrações penais, tanto medidas cautelares quanto todas as provas necessárias. Praticar atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive a representação e o cumprimento de mandado de prisão, a realização de diligências requisitadas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público nos autos do inquérito policial e o fornecimento de informações para a instrução processual. Aqui nós temos a regra, né, que a Constituição estabelece que o Ministério Público é o controle externo da atividade policial. Por isso que as diligências podem ser requeridas pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, né, quando estiver, então, em andamento aí um inquérito policial. Então, além dos atos necessários em relação à sua competência, em função do controle externo, essa determinação por parte do Ministério Público e também pelo Judiciário de quem ele é essencial, né, auxiliar. Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo. Vejam, aqui não está falando de incolumidade de pessoas, que é a competência da Polícia Militar. Aqui é a segurança como regra geral em termos de proteção para a sociedade e para o indivíduo. Colaborar para a convivência harmônica da sociedade, respeitando a dignidade da pessoa humana e protegendo os direitos coletivos e individuais. Então, esta função institucional, ela é de todos. Adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões a pessoas e danos aos bens públicos ou particulares. Então, novamente, adotar providências para evitar o perigo, não? Ou lesões às pessoas. Não é trabalhar com a incolumidade, é auxiliar nesse sentido. Organizar, executar e manter serviços de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas,
munições e explosivos, e expedir licença para as respectivas aquisições e portes na forma da legislação pertinente. Então, aqui é aquele item lá do direito administrativo, onde, em regra, o poder de polícia ele é oriundo da arrecadação, ou seja, do imposto, e ele é trabalhado de forma coletiva. Excepcionalmente é que ele é destinado de forma individualizada e aí ele pode cobrar taxa, que é o caso aqui, quando efetivamente ele está autorizando, expedindo a licença para o porte de armas em pessoas físicas ou jurídicas da sociedade. E por último, exercer outros encargos pertinentes ao melhor desempenho da ação policial. E vamos ver a questão de prova então. A respeito das competências da Polícia Civil previstas na Lei Estadual 10.994 de 97, é incorreto afirmar que a Polícia Civil compete. Então vejam que o enunciado aqui está perguntando a questão incorreta. Vejam as alternativas. A diz assim: exercer as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Está totalmente correta, porque é exatamente esta função, a única exceção em relação às infrações militares. B. Praticar os atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive a representação e o cumprimento de mandado de prisão, a realização de diligências requisitadas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, nos autos do inquérito policial com fornecimento de informações para a instrução processual. É exatamente a investigação, o complemento que é feito em função do controle externo, Ministério Público ou em relação ao Judiciário, aonde a polícia é essencial. C. Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade ou indivíduo. Exatamente o que ele faz como segurança geral. Adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões às pessoas e danos aos bens públicos ou aos particulares. Também no auxílio em relação a toda a segurança. Sobrou a E, e por que a E está errada? Exercer as funções de polícia preventiva. Não, a polícia preventiva é a polícia militar. A apuração de infrações penais, sim, é da polícia civil. Agora, a função preventiva, ostensiva, ela é da polícia militar, vulgo Brigada Militar, no estado do Rio Grande do Sul, por questões culturais. Bom, espero que tenham gostado da dica de hoje. Começamos então o estudo em relação à lei orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, onde nesse primeiro item então trabalhamos a questão sobre as competências institucionais. No nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade à lei orgânica, vendo mais um outro estilo de questões de prova. Nos acompanhe ali no canal e até o nosso próximo encontro.